Boa tarde, nós estamos aqui a resistir ao calor e a desidratar e a pedir a água que nos ajude. Tenho sempre a alegria e hoje mais uma vez de acolher aqui na Capela do Rato Sr. Dom Manuel. Bem-vindo. Uma confissão que é também um reconhecimento e um agradecimento. Já várias vezes o disse, digo mais uma vez. Devo ao Padre Manuel Clemente o gosto pela história da Igreja medieval. Depois de um ano anterior, em que tinha sido obrigado a decorar datas e personagens, no ano seguinte, não sei se bem me recordo, se 85 ou 86, era outra coisa. Era a história das ideias e da cultura. Perspectivas, movimentos, tendências, sensibilidades, onde as pessoas e os acontecimentos e as datas se encaixavam. E desde aí, até hoje, até ao presente, tenho dedicado parte das minhas férias, pessoais ou em grupo, a mergulhar na descoberta, pelo que chega até nós hoje, desse enigmático, fascinante e criativo mundo medieval. Há 2 anos, de autocarro, fizemos de uma forma divertida os caminhos de Santiago. Não fizemos nenhum, cruzamos vários, atravessamos vários. Não fizemos nenhum com os nossos próprios pés. O ano passado, dei cumprimento a um sonho antigo e visitar a grandeza e o que resta dessa grandeza das abadias cistercienses da Borgonha, com um grupo. E algumas pessoas aqui estão. Todos testemunhamos a audácia e a beleza desse programa de reforma da Igreja que foi a Ordem de Cister, traduzida também na arquitetura. Este ano aventuramos-nos na antiga Ibérnia, na Ilha Esmeralda, hoje chamada Irlanda, visitando as ruínas dos antigos mosteiros celtas, tantas vezes saqueados pelos vikings, queimados, reconstruídos, e chega qualquer coisa até nós. Perguntamos ao Dom Manuel, e é uma conversa que ele vai ter connosco, obrigado. Que gente era esta? Que monges, isto apenas para introduzir a conversa, que monges foram esses em que um britânico romano de nome Patrício foi feito escravo por celtas irlandeses e depois de ter fugido dos seus senhores escravos, voltou à Irlanda para evangelizar. Paradoxo? Que monges foram esses em cujas mãos orantes os melos faziam ninho, como acontecia na lenda de São Kevin? Que monges foram esses que copiavam e plagiavam manuscritos e pertence, segundo a história, a São Columbas, o primeiro ato jurídico de um plágio, julgado em tribunal monástico? Que monges foram esses que inventaram as peregrinações pelo mar e descobriram ilhas paradisíacas como São Brandão?
Oh, que monjas foram essas que abençoavam poetas druidas, fabricavam cerveja para alimento e a quem os bispos obedeciam como Santa Brígida. Estranhos e selvagens, salvaram a cultura clássica e entregaram às grandes abadias do século XII e XIII e às universidades europeias esta cultura clássica. Para a nossa conversa, teria sido um monaquismo heroico, selvagem e brutal, bem longe da delicadeza mediterrânica da tradição beneditina? Ou um monaquismo radical que leva às últimas consequências a renúncia a si mesmo? Uma conversa sem fim. Dom Manuel dispensa apresentações, porque todos o conhecemos bem, e a palavra é sua. Obrigado. Muito obrigado, caríssimo Padre António. Muito boa tarde a todos. E é assim com muito gosto que eu vou partilhar convosco alguma informação e alguma ideia assim, geral sobre isto a que se chama o monaquismo celta. Há uns tempos para cá, sobretudo desde o romantismo, quando se fala em celtas, fala-se assim uma realidade muito idealizada e que às vezes não corresponde ao que realmente acontecia. Eram boa gente ou má gente, como todas as gentes, não é? Mas não é aquela realidade idealizada com que às vezes se referem os celtas. Não é? Então, de quem é que nós estamos a falar? Mas ainda para falar dessa realidade idealizada, posso dizer que aqui há uns 10 anos, estava em Edimburgo, como dizem os escoceses, estava em Edimburgo e entrei lá numa igreja, uma igreja gótica bonita, que entretanto passou ao protestantismo, digamos assim, uns séculos atrás. A igreja era muito bonita, e vi lá uma conferência sobre o cristianismo celta. Agora deixa cá ver o que é isto, a conferência sobre o cristianismo celta. Então lá estava, ao fundo, estava assim um sujeito alto, com uma grande veste negra, com os cabelos escorridos. Ao lado estava uma senhora a tocar uma harpa. Ele ia perorando acerca de uma realidade que houve, que era uma realidade muito bela, que ali tinha existido nos tempos antigos, antes de chegarem depois os europeus continentais e romanos que estragaram aquele mundo paradisíaco, muito ligado à natureza, e a senhora tocava a harpa, ficámos encantados com aquilo. Bem, está bem, só com esta pena de que assim nunca foi, não é? Até porque não é uma realidade própria dessas ilhas do norte da Europa. Os celtas são parentes dos gálatas. Já ouviram falar tantas vezes, carta de São Paulo aos gálatas, não é? Gálata e celta, até na origem etimológica, é a mesma gente. Que são aquelas gentes que vieram já na proto-história, portanto, no primeiro milénio antes de Cristo, em vagas sucessivas, trazendo com eles também a cultura do ferro, e foram andando pela Europa até haver Europa, portanto, até aqui, onde é hoje Portugal. Aliás, os celtas aqui em Portugal, onde também se estabeleceram, foi sobretudo no sul, no Algarve, não é? Depois, segundo os autores romanos, fugindo das serpentes, que é algo que nós não estamos a perceber bem o que é que eles queriam dizer, foram-se deslocando para o norte, não é? Para o norte, daquilo que muito mais tarde viria a ser Portugal. E assim aconteceu depois também, passando para aquelas ilhas do norte, da Irlanda. São uma das muitas vagas de povos que, na proto-história, foram percorrendo este caminho, vindo do Cáucaso, não é? E a pouco foram lastrando pela Europa fora. Bem, os celtas, na sua realidade, são isto, compartilham crenças e sensibilidades muito parecidas com outros povos que, entretanto, também fizeram essas migrações. E ali estavam, depois englobados, em parte, pelo que se chamou o Império Romano. Mas o Império Romano não é a Europa. O Império Romano, no Ocidente,
nunca passou para além do Reno e do Danúbio, no sentido norte e leste, nunca passou daquilo que é hoje a Inglaterra para aquilo que é hoje a Escócia e nunca integrou a Irlanda. Portanto, a Irlanda ficava fora do Império Romano, a Escócia ficava fora do Império Romano e tudo quanto fica para além do Reno e do Danúbio, portanto, aqui ao lado, nada disso era Império Romano. Tudo isso era aquilo que os romanos e os gregos chamavam bárbaros ou barbaroi, porque não entendiam as línguas, soavam assim bababá, portanto, bárbaro. E também são designados historicamente como germânicos. Não é? Uma palavra que pode ter alguma coisa a ver com vizinhança, não é? Os que ficavam para lá das fronteiras do Limes do Império Romano. Bem, isto é importante para já ter presente. No Império Romano, e no Império propriamente dito, o Império começa com Augusto no século I e vem por aí fora, aqui no Ocidente até ao século V, quando ele depois se sobra nas invasões ditas bárbaras, e o Império, nesses 4, 5 séculos, final do século I a.C. e depois até ao século V, em que começa a Idade Média, costuma-se marcar precisamente 466, quando um chefe bárbaro depõe o último imperador romano do Ocidente, que por sinal, é uma coisa curiosa da história, tinha o mesmo nome do fundador mítico de Roma. Como sabemos, no século VIII a.C., o fundador mítico de Roma é Rómulo, não é? Rómulo e o seu irmão Rémo, não é? Pois bem, o último imperador do Ocidente, mas como é que se podia prever? Chamou-se precisamente Rómulo. E nenhum se tinha chamado Rómulo até então, mas é deposto em 466 pelo um chefe bárbaro, um tal Odoacro, um dos muitos chefes bárbaros que vieram por aí fora, e geralmente não vieram com bons modos, e acabou o Império Romano do Ocidente. Bem, o que é que tinha acontecido em termos cristãos? E onde os cristãos chegaram? Como nós sabemos, até ao princípio do século IV, com algumas interrupções, também dependendo muito dos sítios, dos governadores, etc., mas até ao princípio do século IV, portanto até 313, no assim chamado Edito de Milão, que não é edito nenhum, é uma combinação que 2 imperadores fazem, Constantino e Licínio, mas é assim chamado. Até então, os cristãos não eram uma religião permitida, não era uma religião permitida, era uma religião ilícita, e por isso mesmo estavam sempre sujeitos a algum governador mais assim, perseguir os cristãos, e daí que viessem essas ondas de perseguições, que não foram sempre, nem foram em toda a parte, mas quando foram bravas. Concretamente, a última perseguição do princípio do século IV, tempo do Diocleciano, foi muito, muito rigorosa aqui na Península Ibérica. Olha, essa tradição dos mártires de Lisboa, não é? Aqui Santos do Velho, não é? Também dessa altura. Mas até aí, portanto, os cristãos viviam com esta sentença mais ou menos executada, mas sempre possível de executar. Mas mesmo assim foram-se expandindo até, e tanto, que o imperador Constantino, precisamente em 313, achou por bem tê-los do seu lado e não contra ele. Até porque ele queria tomar conta do império todo, como tomou, também do Oriente, como foi, e por isso resolveu trazer para o seu lado os cristãos, que já eram uma presença muito expressiva dentro do Império, apesar das perseguições. Já no final do século II, princípio do século III, um autor cristão do Norte da África, que esse sim pertencia ao Império Romano, no Norte da África, Tertuliano tinha dito que o sangue dos mártires era semente de cristãos. Quanto mais mártires havia, mais cristãos aparecia. E realmente era assim. Eles mostravam-se muito persistentes, muito tenazes, claro, morriam muitos, mas muitos sobreviviam e cresciam. E o imperador Constantino, e possivelmente a sua mãe, Helena, também teve alguma influência nisso, resolveu incorporar os cristãos. Não só os cristãos, porque esse chamado Edito de Milão, de 313, não se aplica apenas aos cristãos. Aplica-se a todas as religiões do Império, desde que cada um a seu modo rezasse pelos imperadores e pelo bem do Império. É isso que lá vem. Mas está claro que os cristãos aproveitaram. E, portanto, ao longo desse século IV e depois ainda no século V, aquilo que até aí tinha sido muito condicionado, até em construções, não é? A construção que nós conhecemos
mais antiga e que dá a entender que já foi feita para ser aquilo a que nós chamamos um templo cristão, é de meados do século III e fica lá no atual Iraque, não é? Que ainda não havia Iraque. A Mesopotâmia andou a Europa, portanto, nem sequer tinham sítio até aí para se reunir, um sítio propriamente seu. Reuniam-se nas casas de alguns cristãos que tinham assim mais largueza e lá se reuniam, onde podiam, não é? Onde podiam. Mas a partir desta altura, não, a partir daí a expansão é muito veloz, até porque, passa o termo, passa a estar na moda. O imperador, e sobretudo a mãe do imperador, Hilera, aderem ao cristianismo, ela muito convictamente e ele, enfim, também politicamente, e por isso o cristianismo passa a estar na moda e tudo se vai desenvolver muito e mais. E que isto tudo que eu estou a dizer é muito importante para percebermos depois o que é que se vai passar na Irlanda. E mais, vai decalcar a sua organização na organização do Império Romano, que aliás a pouco e pouco vai sendo cada vez mais oficialmente cristão, de tal maneira que no final desse século, em 380 a 381, um imperador, nesse caso Teodósio, proclamará o cristianismo e o cristianismo de Roma como a religião do Império. Portanto, torna-se religião oficial. E por isso há esta aproximação, que também em termos organizativos acaba por ser um decalque. E é a base daquilo que nós conhecemos e temos hoje como organização também básica da Igreja, não é? As dioceses em torno do seu bispo, ainda não se fala em paróquias, e portanto, uma organização territorial que é ao mesmo tempo eclesiástica e civil, para utilizar categorias de agora, sem estar a transpor para uma época que não tinha os nossos moldes. Mas era, sobretudo, como o Império, uma realidade urbana. O Império Romano é uma realidade urbana, muito vasta, talvez tivesse aí no princípio do século IV qualquer coisa como 70 milhões de habitantes, hoje não é nada, não é? Porque isto, o Império Romano começava aqui onde nós estamos e ia por aí abaixo, ou melhor por aí acima, até tocar no Reino do Danúbio, depois descia pelos Balcãs, depois ocupava aquilo que nós chamamos o Próximo Oriente, melhor do que Middle West, que isso é para os americanos, e depois ocupava o norte da África, era a África romana, o Egito, o Magreb, não é? Toda esta realidade à volta do Mediterrâneo é uma realidade urbana. Muito importante isto, por isso é que eu disse que não havia paróquias. As paróquias vão aparecer depois, quando o mundo se ruralizar e quando as cidades ou desaparecerem ou ficarem muito reduzidas. Só para vos dar um exemplo, Roma, no princípio do século I, portanto no tempo de Augusto, poderia ter a enormidade de 1 milhão de habitantes. A enormidade para a época, 1 milhão de habitantes, corresponderia hoje talvez a 50 milhões, não é? Para a população da época. No final do século VI, no tempo do primeiro grande Papa medieval, que é Gregório I, Gregório Magno, teria para aí 6 mil habitantes. 1 milhão, 6 mil. E era a maior coisa que havia em população. Porquê? Porque as cidades existem onde há império, agora chama-se Estado, onde há uma organização política e administrativa que garanta a organização. E não só garante a organização, mas garante a segurança. Portanto, eu estou no campo, as cidades não produzem o que comem. E levo à cidade os meus produtos sem medo de ser assaltado logo na primeira curva da estrada. Não é? Mas quando desaparece a autoridade, desaparece a segurança, desaparece a relação cidade-campo, e as pessoas vão para onde? Para onde há de comer? Para o campo. Portanto, aquelas que conseguiram sobreviver às invasões desses tais bárbaros, a partir enfim, do princípio do século V, há aqui algumas pessoas da minha idade e, portanto, vão-se lembrar que na escola primária nós aprendíamos aquela história que nós decorávamos na escola primária, chegava-se ao princípio do século V e era assim a lenga-lenga. Então vieram os bárbaros, que foram os vândalos, os suevos, os alanos e finalmente os visigodos. Era assim, os vândalos, os suevos. E não vinham com bons modos. E quem quiser ter a ideia de como é que eles vinham, faça favor, vá ali a Colímbriga, que fica a 200 km, não é muito longe, não é? Colímbriga. E repare que uma cidade que tinha coisas tão belas, como aquelas que se guardam agora no museu, o mais importante e mais bonito fica fora da muralha, como aquela famosa Casa dos Repousos, etc. Porque quando eles ouviram dizer que vinham aí os bárbaros,
e não sabiam assim com muita antecedência, né? Não havia jornais, nem telefones. Né? O que eles faziam era amuralhar-se com tudo o que tinham à mão, restos de templos, restos de casas, etc., fazer uma muralha mais pequenina, não serviu de nada, os suevos chegaram lá e deram cabo daquilo tudo num instante. E isto varreu a Europa Ocidental no princípio do século V. Consegue-se sobreviver um pouco, até com a ajuda de alguns desses povos, desses chefes bárbaros, que, entre aspas, se romanizaram e foram os últimos generais do Império, até 476, no Ocidente, quando é depois do último imperador, mas enfim, tudo aquilo começa assim a desfazer-se, não é? Esta organização, onde a Igreja se tinha implantado, no Império Romano, portanto, urbana, episcopal, como nós, de certa maneira, ainda a conhecemos hoje. Pois foi. Mas havia territórios, e nós estamos ainda a falar da Europa, porque nós estamos a falar do Império Romano, que nem metade do continente europeu ocupava. Eu recordo que uma vez, também há uns anos, numa dessas reuniões internacionais com outros bispos, que estavam de cá e de lá, eu estava a dizer, portanto, a Viena da Áustria, o meio da Europa, e um colega da Lituânia, o meio da Europa, não, está muito enganado. Comece lá a contar, desde o seu país até ao norte da Lapónia, o meio da Europa somos nós, realmente, o continente europeu, do Atlântico aos Urais, mas não é isto o que acontecia na altura, não existia tal continente, com o sentido até geográfico, claro, mas cultural que hoje tem. O Império vai ruir no Ocidente, vai-se aguentar no Oriente, à volta de Bizâncio, Constantinopla mais um milénio, até ser destruído pelos turcos em 1453, quando acaba a Idade Média, este milénio medieval, da queda do Império do Ocidente à queda do Império do Oriente. E, portanto, os territórios que não estavam dentro do Império Romano, para eles não afetou muito. Não afetou muito. E entre esses territórios, a Irlanda. Isto é muito importante para nós percebermos o que é que vai acontecer. No final do século V, não, no final do século IV ainda, nasceu na Inglaterra. A Inglaterra, sim, tinha pertencido ao Império Romano. E numa Inglaterra onde, apesar das invasões de bárbaros, os anglos, os saxões e muitos outros lá para o norte, os escotos, os pictos, essa gente toda que veio, e outros continuaram a vir até aos normandos no século VIII, IX, que fizeram para lá muitos estragos. Enfim, apesar disso, sobrou alguma cristandade, sobretudo na zona ocidental da atual Inglaterra e em Gales. Sobrou. Apesar de tudo, alguns sobraram. Muitos foram escravizados, muitas cidades foram destruídas, tudo isso, princípio do século V. Mas sobrou alguma coisa. E também sobrou alguma organização eclesiástica. Algum desse património, que nós hoje chamamos clássico, não é? Que os romanos e os gregos tinham trazido e que depois tinha sido mais ou menos cristianizado, alguma coisa tinha sobrado aí, neste território-zinho. O Ocidente, a atual Inglaterra, e mais ou menos Gales, sobretudo a Gales costeira. O resto, tudo o vento levou. E lá para cima, nunca tinha sido Império Romano, nunca tinha havido cristianismo, para cima da muralha de Adriano, que é a separação da Inglaterra com a Escócia, como nós sabemos. E então é aí que no final do século IV, portanto, nesta zona de Inglaterra ocidental e costeira, que nasce um rapazinho, filho de um diácono, que mais tarde se chamará Patrício. Há aqui uma certa incerteza sobre o seu nome de origem. Patrício, como nós vemos, é um nome romano, e que, ainda rapazinho, é apanhado por uns piratas do outro lado, portanto, da Irlanda, que o aprisionam e o levam lá para a Irlanda. Onde o rapaz fica lá a servir, lá no campo, e a sua veia campestre, como depois se verificará, nasce muito aí dos seus tempos de pastor, no mundo que era um mundo rural, né? E é aí que ele vai viver o resto da sua adolescência, o princípio da sua juventude. Não foi muito, passado 7 anos, ele era hábil, conseguiu fugir, voltou à casa dos pais, em Inglaterra, mas também não ficou por aí, e quis vir mais para o sul, passou ao continente europeu, e vai ter
ao sul da atual França, concretamente à zona de Lérins, que era uma zona onde tinha florescido muito e com força, e também com muito conteúdo, eu diria, clássico, etc., o monaquismo, os monges. Agora, mais uma chega sobre o monaquismo para saber do que é que estamos a falar, não é? E para ver depois a síntese que o dito patrício vai fazer disto tudo. O monaquismo, portanto, de Mónaco, quase o que vive só, ou que vai para lugares sós, isolados, aparece especialmente no Egito, em torno de Alexandria. Antão, Santo Antão, o primeiro dos monges, o pai dos monges, é de Alexandria, no Egito, que era do Império Romano, como nós sabemos, na altura, e que vai viver muito tempo, vai viver 100 anos ou mais, Santo Antão, entre meados do século III e meados do século IV. Nós conhecemos a biografia de Antão, porque um discípulo dele, que vai depois ser uma grande figura da história da Igreja e da doutrina cristã, Atanásio, Santo Atanásio, escreve a biografia de Antão. Então sabemos que era um jovenzinho rico de Alexandria, herdado, ele e a irmã, filhos de pais ricos, que faleceram, e que a certa altura houve aquela passagem do Evangelho que, se quer ser perfeito, vai, vende tudo aos pobres, depois vai e segue. Olha, o rapaz levou isso a sério. Olha, isto é comigo. E, resumindo muito a história, é isso que ele vai fazer. Põe a irmã numa comunidade, que nós já poderíamos chamar de religiosas, portanto, senhoras que se queriam manter assim, em virgindade e em oração. E a irmã vai para aí. E ele depois, com o que tinha, distribuiu. Reservou um pouco de terra lá na casa paterna para ele cultivar, para ter que comer e de oferecer. Essa é a primeira fase. E pronto, e passa a dedicar-se inteiramente à oração. E de que maneira eles tinham realmente uma memória que ultrapassava absolutamente a nossa memória. Porque estes monges da tradição de Antão e depois de Pacome e por aí fora, eles, além do trabalho que tinham que fazer para ter que comer, e não só para eles, mas também para oferecer a quem pedisse, passavam a vida a rezar. E praticamente eram todos eles leigos. Não é? Este monaquismo primitivo são de leigos, não é? Mas passavam a vida a rezar, e a rezar o quê? O saltério. Olha, o saltério, como sabem, é o conjunto dos 150 salmos. Era vulgar eles saberem todos de cor. Eu ainda não consegui decorar mesmo o 116, que é pequenino, às vezes engano. Mas eles passavam a vida nisto. Não é? Mesmo aquilo a que há bocadinho o padre António aludia, que depois se diz São Patrício, dos monges patricianos, chamados celtas, irlandeses, não é? Que rezavam muito tempo com os braços assim, até vinham os melros a poisar, ou então que rezavam mergulhados em água gelada, os 150 salmos, imaginem. Portanto, os monges, era a vida deles. E o que é certo, e o que é impressionante, e o que nos faz pensar como estas coisas são, ao mesmo tempo, tão variadas e tão imprevisíveis, é a expansão rapidíssima do monaquismo. O monaquismo nasce então com Antão e depois com Pacómio começa a reunir os monges naquilo que eles chamam os cenóbios de vida em comum, portanto reunindo grupos de monges. Do século III para o século IV, para o século V, para o século VI, estamos a falar, não é de dezenas, é de milhares e milhares e milhares. É impressionante. Como aquilo foi assim uma explosão. E que, ao mesmo tempo, acaba por ter vistas as coisas assim, com mais distância historicamente, por ter esta faceta de quê? Olhem, de substituir àquela época anterior em que a assim, chamada espiritualidade, por utilizar uma palavra do século XIX, a espiritualidade dita cristã, não é? Passa de martirial para monástica. Isso é muito interessante. Mas ninguém estipulou que fosse assim. Aconteceu. Muitos destes eram sobreviventes de famílias onde tinha havido muitos mártires. Estas primeiras gerações monásticas, muitos deles e delas são sobreviventes de famílias onde histórias de mártires eram vulgares. Vulgares, passa o termo, não é? Agora era tudo muito fácil, com o Império Romano, dito cristão, com a proteção dos imperadores,
com os bispos, passo o termo, governadores civis, agora é tudo muito fácil. Depois, com aquele desenvolvimento muito alargado do culto, das liturgias e por aí fora, eles começaram a achar aquilo muito fácil, não era aquilo que eles tinham ouvido lá na sua tradição familiar. E por isso acabam por reproduzir, nas condições que procuravam, um deserto e de sobrevivência extrema, não é? Reproduzir aquela mesma, para utilizar outra palavra moderna, radicalidade que tinha sido própria do tempo dos bárbaros. Este aspecto, eles próprios o dizem, nós temos coleções de ditos, os apotegmas, não é, destes monges, e reparamos como eles vão reproduzir no monaquismo o cristianismo radical, para utilizar este termo, ou difícil, não é? Que no fundo é o cristianismo das propostas de Cristo levadas à letra, não é? Levadas à letra. O monaquismo tem isso, mas efetivamente é uma explosão. Como é que isto vai envolver, muito rapidamente, não é centenas, é milhares, no Egito, depois passando para o norte da Arábia, depois passando para o Próximo Oriente, depois vindo por aquilo que os romanos chamavam Síria e a atual Turquia. Uma coisa explosiva. Século III para o IV e do IV para o V, explosiva. E eles vão mesmo depois sobreviver com muita dificuldade, e até hoje, com muita dificuldade, naquelas regiões que, a partir do século VII, foram ocupadas pelos árabes. Porque eles não estão dependentes de cidades, não estão dependentes de organização, eles vivem por si, daquilo que arranjam para si e que dá para os outros. E até nem querem misturar-se. Eles saíram. São monges, vieram para os lugares isolados, cortaram. Claro está que eles depois vão desenvolver alguns aspectos dos evangelhos, como a vida de João Batista no deserto, não é? Antes de começar a sua pregação no Jordão, ou aqueles 40 dias do deserto de Jesus antes da sua vida pública, daqueles depois vão puxar muito por esses episódios evangélicos, embora a vida de Jesus seja sobretudo uma vida urbana, desde a pequena cidade de Nazaré até à grande cidade de Jerusalém, aquilo que nós temos dos evangelhos é sobretudo urbano, não é rural. Não é? Há lá uma outra cena, mas é sobretudo urbano. Mas os bons, até porque as cidades vão ruir, o império acabou, e vão desenvolver esta espiritualidade. E vão passar também para a margem norte do Mediterrâneo, e concretamente para essa zona, Le Rhin, Marseille, portanto isto que fica hoje no sul da França, e vão aí desenvolver-se muito. Vão ver centros monásticos fortes, que vão ter muita importância também na vida doutrinal, naqueles concílios do século IV, século V. Muitos daqueles dogmas, doutrinas que ali são estabelecidas, são subsidiárias da reflexão desses monges, não é? E agora já também do sul daquilo que ainda não era a França, não é? Mas que hoje é a França. Ora bem, o nosso patrício vai ter com eles, concretamente para Le Rhin. E vai entrar dentro desta onda, desta mentalidade, desta sensibilidade. E é assim que ele vai depois ter também o Auxerre, que era o outro grande centro de espiritualidade, onde é enviado como bispo missionário para a Irlanda, onde ele queria ir. Mas ele transporta com ele este património monástico, episcopal, doutrinal, que apanhou no sul da Gália, de então, da França atual. É isso que ele leva para a Irlanda. E vai acontecer na Irlanda a mesma coisa espantosa. Ou seja, de uma rápida difusão disto, que ele, com o pequenino grupo que o acompanha, e depois com aqueles todos que rapidamente vai juntar, portanto já estamos agora no princípio do século V, e até a meados do século V, uma rapidíssima expansão. Na Irlanda, ele vai encontrar um mundo que não tinha sofrido nada com a queda do Império Romano. Não tinha sido desurbanizado, porque nunca tinha sido urbano. A organização daquele povo era outra. Era uma organização de clãs, de tribos. Portanto, uma organização clânica, tribal, muito ligadas aos chefes de cada tribo, de cada clã, e também tinham, com certeza, os seus espirituais, que eram os famosos druidas, não é? É com essa gente que ele se vai encontrar. E o que é certo é que ele vai ter sucesso. Ele vai ter sucesso com isso que ele trazia,
E junto a alguns desses chefes de clã, desses chefes tribais, ele vai ter muita assentação. Até junto a alguns druidas, alguns combatem-me, e ele também vai ter lá algumas dificuldades. Mas há um ou outro druida que até se integra no grupo de patrício. E consegue ter uma rapidíssima difusão por todo o território da Irlanda. O seu grande centro é Armagh, na Irlanda, é a sua sede, não é? E é aí que vai nascer o cristianismo da Irlanda, tão típico de uma sociedade tão diferente daquela que tinha sido a do Império Romano. Portanto, a base não é a cidade, e nesse sentido também não é a episcopal, mas é a tribo ou o clã, e portanto monástica, e com chefes, que são os abades. E esses abades, que é uma palavra, que é a mesma palavra do abá, não é? Pai, não é? O pai, com esse sentido paternal que a autoridade devia ter, e que vão coincidir muito com a organização tribal e dos clãs. Em muitos desses mosteiros, o que lá está é o clã ou parte do clã, não estão lá todos, não é? Mas a base é, e muitas das estirpes dos abades são as estirpes dos chefes e das famílias e das dinastias tribais, ou clânicas. De clã, exatamente. E depois terão bispos para a parte sacramental, mas o chefe é o abade, que, repito, muitas vezes tem a ver com essas estirpes e dinastias ligadas aos chefes tribais. E aquilo vai de sobrinho para, vai de tio para sobrinho, sobrinho para tio. São assim dinastias que são ao mesmo tempo clânicas. E esses é que mandam. Depois, para as coisas sacramentais, tem lá um bispo. Mas é basicamente assim que se organiza essa igreja de Patrício, que no caso dele, também já era bispo, conjugar as duas coisas. E mais curioso, tanto no masculino como no feminino. Porque ainda no século V é aquela tradição ligada a uma figura que nós conhecemos como Santa Brígida da Irlanda, não é? Que é exatamente de uma dessas famílias tribais, um desses clãs, que também organiza o seu mosteiro de monjas. E que ela é que é a abadesa. E mais, estes mosteiros, porque são da tribo, têm a parte masculina com a parte feminina. Não moram todos na mesma casa, mas a autoridade, nesta tradição da Brígida, é a abadesa. É a abadesa. São especialidades do cristianismo irlandês que se vão desenvolvendo a partir daí. Aliás, a Santa Brígida, já sabem isso com certeza, no princípio da nossa nacionalidade, no século XII, passaram por aqui uns cavaleiros irlandeses que deixaram cá a cabeça, pelo menos a cabeça, o esqueleto, pelo menos o crânio, da dita Brígida da Irlanda, de maneira que antes ou depois da vossa peregrinação podem ir em romagem à igreja de São João Batista, que é a igreja paroquial do Lumiar, que ela disse é muito bonita, e numa capela lateral lá tem as relíquias da Santa Brígida da Irlanda, que vão bem acompanhadas, não é? Se forem lá, para dizer coisa da Santa Brígida. Bem, mas não ficou por aqui. É que este monaquismo, com esta tradição, agora refirma a parte masculina, não vai ficar pela Irlanda. Repito, a característica deste monaquismo é de uma extrema exigência. Não tem nada a ver com o tal senhor vestido de preto, cabelo escorrido, e com o outro a tocar a harpa a dizer que tinha sido um mundo ideal. Ao contrário, eram extremamente rigorosos, muito penitenciais. Ainda hoje, não sei se passaram por lá, há lá uma cratera lá para o norte da Irlanda, chamado Purgatório de São Patrício, não é? Que era um buraco onde ele, segundo a tradição, de vez em quando se enfiava em penitência, oração, esse é o Purgatório de São Patrício. E eles acreditavam que se passassem depois por lá, também iam assim mais aliviados do Purgatório. Outra das características da pregação de Patrício era exatamente os exemplos fáceis, não é? para transmitir a fé. Daí veio o famoso trevo, não é? O trevo da Irlanda, 3 folhinhas iguais na mesma planta, que ele utilizava para explicar a Santíssima Trindade, cada folhinha, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo isso leva lá a São Patrício, direto ou indiretamente, são tradições orais, umas passadas a escrito, outras que se acrescentaram. Mas não vai ficar por aí. Não propriamente Patrício vai morrer na Irlanda,
mas os seus seguidores. E logo, e ainda, no final do século V, princípio do século VI, Columba é muito importante, porque Columba vai sair com um grupo, com 12, referência aos apóstolos, com 12 vai sair da Irlanda em direção a um país que nunca tinha sido evangelizado, ou muito pouco, e nunca tinha pertencido ao Império Romano, ou seja, o que é hoje a Escócia, né? Onde havia escotos, havia pictos, havia outros, Escócia. E também consegue ter sucesso. Columba era um homem muito afável, apesar daqueles rigores todos, essa nota da afabilidade é muito marcada, também transportava consigo esta tradição monástica e também de sabedoria, muita dela vinda lá de baixo, como eu vos falei, do Mediterrâneo, do Império Romano, clássico, que eles também decoravam, não decoravam só os salmos, livros tinham poucos, era muito daquilo era de cor, quase tudo. E Columba leva também isso tudo para as costas, a costa da Escócia, concretamente, para uma ilha pequenina, que ainda lá está, Iona. E é exatamente aí que ele funda o seu mosteiro, que vai ser a base da evangelização da Escócia. Que depois os reis da Escócia vão também ficar muito ligados. Muitos serão lá sepultados, nesse mosteiro de Iona, é a base de Columba. Não é? E a seguir vem a grande figura dos missionários celtas, da tradição patriciana, que é columbano. Portanto, há Columba e há columbano. Nós dizemos assim, na origem a palavra é mesmo parecida, mas nós para distinguirmos um do outro, é logo a seguir, portanto, século VI até ao princípio do século VII. E esse vai andar por tudo aquilo que hoje é Escócia, Gales, Inglaterra, sempre com muito sucesso, e vai passar para o continente. Vai passar para o continente, porque o continente era aquilo que nós hoje chamamos a França dos Merovingios. Os Merovingios era uma dinastia franca, a primeira dinastia franca, que tinha tido como figura exponencial o famoso Clovis. Clovis é a mesma coisa que Luís, portanto é o Luís I da França, é o Clovis. O Clovis, que no final do século V, muito louvado pela sua mulher, que era da Burgúndia e que era cristã, passou ao cristianismo, e portanto desde o final do século V, com Clovis, oficialmente os merovingios, os francos merovingios, são cristãos. Mas atenção, estamos a falar de gente e de culturas bárbaras, celtas, merovingios, burgundios, isto é, culturas guerreiras, culturas que tinham chegado onde chegaram, como os primeiros irlandeses chegaram onde chegaram, mas antes, e a sua tradição, tinham sido povos que lá desde aquelas estepes entre o que é hoje a Rússia e o que é hoje a Europa, aquela gente caucasiana, se tinha, enfim, progredido até onde nós estamos, não é? E às ilhas do Norte. E, portanto, a sua cultura, além de ser tribal ou clâmica, portanto, muito ligados ao chefe, para onde ia o chefe, ia toda a gente, convertia-se o chefe, convertia-se toda a gente, de essa palavra conversão, o conteúdo que derem, não é? Mas muito guerreira, até em termos de espiritualidade, O Cristo da Alta Idade Média não é bem o Cristo bom pastor, que nós encontramos, por exemplo, nas catacumbas romanas, não é? Do século III, do século IV, do século V. Vai ser cada vez mais o Cristo guerreiro, o Cristo forte, o Cristo que vence. E isso está muito dentro daquilo que é a sensibilidade e a cultura de povos que tinham sido basicamente povos nómadas, agora estão-se a sedentarizar, como já se tinham sedentarizado os celtas da Irlanda e os outros mais a norte, mais por outros lados, mas esta cultura básica é assim. E o que é certo é que Bonifácio não, Bonifácio era outro, mas eu não vou lá chegar, porque senão à meia-noite ainda cá estávamos. Mas quando o columbano vem lá desde a Escócia, vem por aí abaixo, vai ouvir, vão chegar notícias que aquele reino merovingio, também oficialmente cristão, praticamente era muito pouco. E também precisava de ser remexido em termos de rigor, não é? Essa velha tradição ascética, monástica, forte. E lá vem ele, com o seu grupo também, passa para o continente europeu e vai ter uma ação forte
na França, Merovígia, tanto quanto o deixam lá estar. Tanto quanto o deixam lá estar. A sua grande fundação monástica é Luxeuil, na atual França, Luxeuil. Estou a falar de Columbano. Estão a ver? Patrício, Columba, Columbano, e portanto aquilo que tinha partido aqui do sul da França, tinha ido para a Irlanda, e agora vem revolta à Europa. E a sua grande fundação de Columbano, portanto já estamos no século VI, é Luxeuil. E com uma ação muito forte, mas como digo, muito vigorosa, muito vigorosa, muito vigorosa. Muito, utilizando outra vez esta palavra moderna, muito radical. E mesmo os embates com o paganismo sobrevivente, mesmo quando estava pintado de cristianismo, são muito fortes. E até com a família real merovingia, começa a achar que aquilo é demais, não é? E de tal maneira que acabam por expulsar o bom do Columbano do território da França merovingia, e a sua última fundação é já na Lombardia, portanto naquilo que é hoje Itália, ou seja, em Bobbio. Mas reparem bem onde isto veio. Reparem bem a volta que isto deu, não é? Com Patrício, foi do sul da Gália para a Irlanda. Com Columba e com Columbano, passa da Irlanda para a Escócia, para a Inglaterra, e com Columbano vem para o continente. E vai até ao norte de Itália, até Bobbio. Ora, o que é impressionante é que isto é uma revoada monástica, fortíssima, fortíssima, com uma adesão de multidões, mas, como digo, com algumas correrias que aquele radicalismo implicava. Estou-me a recordar, por exemplo, de um episódio no final do século VI, um dos discípulos de Columbano, que é Galo, ainda hoje, cidade suíça, St. Gallen, possivelmente já visitaram, e vale a pena visitar porque é muito bonita, St. Gallen, São Galo, que é esse discípulo de Columbano, a certa altura, com aquele vigor, com aquele embate com o paganismo, contra árvores sagradas e aquilo acaba tudo com uma corrida em osso, como nós dizemos vulgarmente, dos monges pavoritos a fugir dos bárbaros. Mas isso repete-se um pouco por todo o continente europeu, porque esta tradição é brava, Bem, mas ainda mais um ponto que este monaquismo celta representou e trouxe até para a evolução da maneira como nós praticamos o cristianismo. Tem a ver com a penitência. Este monaquismo é muito penitencial, muito penitencial. Aliás, segundo grandes autores, como por exemplo Joseph Lortz, que tem uma história ainda hoje muito, muito apreciável, porque é sempre a ligação entre a história política, religiosa e a história cultural, Joseph Lortz nota que as primeiras gerações cristãs, sobretudo dentro do mundo romano, pré-bárbaro, pré-germânico, pré-celta, pré-isto, descobrem sobretudo o poder da graça. Mas estas tradições que depois vêm, e concretamente esta céltica irlandesa dos monges de Columba, lá chegaríamos ao Bonifácio, de Columba, etc., é sobretudo de reparação. Ou seja, tu fizeste isto é grave, agora tens que reparar com mais isto e com mais aquilo. É com eles que vai aparecer até a chamada penitência tarifada, uma espécie de tarifa. A tal falta corresponde tal obra, tal falta, e às vezes obras nunca mais acabavam, que era uma autêntica campanha de obras que ficava para o resto da vida. E, portanto, isto é muito do que vem a seguir ao mundo greco-romano, que, segundo Joseph Lortz, tomava mais a penitência como uma ação da graça do que propriamente como uma reparação da nossa parte, com certeza que incluía a graça, mas muito nesse sentido. Bem, o que é que acontece? Acontece que o sacramento da penitência, nos primeiros cristãos, nas primeiras gerações cristãs, é o batismo. Creio no batismo para a remissão dos pecados. Ou seja, ser cristão era um risco de vida no Império Pagão. E por isso, a penitência era aderir ao cristianismo. Porque isso implicava, muitas vezes, um corte com a vida social. Em todos os aspectos. A vida militar,
a vida cultural, porque enfim, a transmissão cultural e literária era sobretudo paganismo e mitos e lendas pagãs, do politeísmo pagão, greco-romano, com os usos e costumes, não é? Concretamente a proteção da infância. Em Roma, uma criança, mesmo depois de nascida, só tinha direito a existir se o pai pegava nela e o punha ao colo, o famoso tólera. Se o pai não fazia isto, podia ir para a lixeira. Quer dizer, ser cristão era cortar com isto tudo. Portanto, a grande penitência era o batismo. E por isso a preparação para o cristianismo, como depois ainda se vai desenvolver no século III, século IV, o chamado catecumenato era muito exigente, muito exigente. E toda a primeira parte do catecumenato, quando ele se desenvolve, estou-me a lembrar, por exemplo, das catequeses, as chamadas mistagógicas de Santo Ambrósio de Milão, no final do século IV, todas estas catequeses pré-batismais são catequeses morais, mudar de vida, os mandamentos. Depois, como diz Santo Ambrósio, agora que já receberam os ritos, agora vou-vos explicar o que é que aconteceu. Diz Santo Ambrósio no princípio das suas catequeses mistagógicas. E então começam as catequeses sobre o mistério cristão, mas no sentido, diríamos, teológico do termo. Antes eram catequeses, porque era preciso mudar de vida. Bem, eram muito radicais. De tal maneira, o que é que acontecia? Pronto, estamos no século I, estamos no século II, um cristão, uma cristã, tinha aderido ao cristianismo, mas depois, é a vida, né? Vinha uma perseguição, depois uma facada no vizinho, um homicídio, algum problema no campo do matrimónio, era sobretudo isso. Negar a Deus pela apostasia, contra o próximo, o homicídio, e em relação à família, o adultério. Era sobretudo nestes três campos. Então o que é que acontecia? Ficava fora da comunhão. Para sempre. Bem, isto tornou-se muito complicado, não é? Para essas primeiras gerações cristãs. É isso que leva a que no século II, e lentamente, se vá desenvolvendo aquilo que também chamava o segundo batismo, não é? O sacramento da penitência. Então, pronto, atendendo ao delito, era dada uma penitência também longa para cumprir, a pessoa entrava na chamada ordem dos penitentes para que os outros rezassem por ele e pela sua conversão, e no fim desse processo, então, era readmitido à comunhão. Era por isso que eles também adiavam muito o batismo. Ficavam assim, catecúmenos perpétuos, para depois terem de ter mais uma possibilidadezinha, dava jeito. E há casos, estou-me a lembrar, por exemplo, em meados do século III, o Papa Fabião, de Roma, era leigo, e aqueles cristãos de Roma juntaram-se, vais ser tu Papa, passou de leigo a Papa, assim. Ainda no final do século IV, o Ambrósio de Milão também ainda não estava batizado. E numa semana passou de catecúmeno a bispo. E foi porque eles iam o catecumenado, o batismo, porque depois não havia mais hipótese nenhuma. Só. E essa era a chamada penitência pública. Penitência pública. Porque todos sabiam que eram os penitentes, mesmo no culto tinham o seu lugar, não participavam no rito sacramental, e os outros rezavam pela conversão deles. Portanto, era a penitência pública. Mas isto implicava o quê? O culto público, portanto, urbano, numa cidade, a partir do século IV, já num templo, portanto, se podiam reunir todos, não tinha nada a ver com os templos pagãos. Os templos pagãos não eram para reunir pessoas, como podem ver ali no templo imperial dito de Diana, que nunca foi de Diana, em Évora. Lá dentro não se reunia ninguém, estava a estátua do Deus ou do Imperador. Então os cristãos utilizaram o edifício público, que era chamada Basílica, grande ou pequena, para as suas reuniões. E aí era o culto público, o culto à volta do bispo, dos presbíteros, dos diáconos, dos outros ministérios, os penitentes, os catecúmenos, era tudo assim organizado. Mas isto pressupunha uma cidade, pressupunha um clero. E então agora, que não há cidades, então agora, que tudo foi para o campo, para onde tivesse de comer, e à sombra de alguém que os pudessem defender. É o princípio do feudalismo, que junta a terra e a cavalaria, a defesa, não é? Aquilo que vai ser depois do mundo feudal, não tem nada a ver com o mundo romano nem com o direito romano. São vinculações pessoais, de serviço e defesa.
Agora já não se pode acontecer. Então, agora como é que é? E não se sabia como é que havia de ser, porque era tudo muito difícil. Mesmo a participação no culto, então como é que é? A gente vive aqui nestes... ouvimos aí que dá lá um bispo, vamos logo. E aparecem estes monges, sobretudo desta tradição irlandesa, celta, de Columba, columbano, depois os seus seguidores, porque eles praticavam a penitência. Ao princípio nem era como rito sacramental, era como penitência. Tinham este hábito de se confessar muito e depois terem obras de reparação, mas faziam isto muito dentro daquele radicalismo próprio do monaquismo céltico. E é isto que vai estar depois na base da nova maneira de celebrar o sacramento da penitência, que é essa sim. Já é onde eu encontrar quem me perdoe os pecados, que nessa altura passa a ser sacramental, e já é onde for, e já é às vezes for preciso, que eles faziam isso constantemente, os monges célticos. Portanto, a origem, a resposta a esta prática sacramental, que era impossível já fazer, não havia cidades, não havia bispos, nem havia ali clero ao lado, não é trazida também por estes monges da tradição. Não foi fácil, muitas resistências, naturalmente, mas veio daí. É mais uma das achegas do cristianismo de tradição monástica, celta, irlandesa, patrício, columbano e muitos outros. Meus amigos, eu não vos dou mais penitência, mas assim, em termos genéricos, é aqui que é realmente mais próprio, mais real e mais surpreendente, porque ninguém previu isto, não é? Nós hoje, agora estive em Roma com os outros cardeais, o Papa quer ouvir conselhos, gosta muito de ouvir conselhos, a gente vai lá dá-los, e então para ver como é que se há de fazer, agora em relação a estes problemas, quer políticos, quer militares, quer de inteligência artificial, pronto, e fazemos previsões, não é? E já diz, olha, para o ano vai haver mais outro, está bem? Mas naquela altura não havia previsões, nem havia programas. As coisas aconteciam. Não havia programas, não havia programação. Quem é que programava? Vinham aí os bárbaros no princípio do século V e se escaqueirava tudo aquilo que tinha sido o Império Romano do Ocidente, a sua organização política, jurídica e até eclesiástica. Quem é que programava isto? E pronto, e ficou aquilo. E aparece esta gente, esta tradição monástica que tem este percurso, não é? E traz estas novidades, quer na espiritualidade, quer nos sacramentos, é isto. É uma chega da tradição. E aquilo que há bocadinho o padre António Martins lembrava, e é verdade, porque esta gente, quer do que tinha conservado na Inglaterra e em Gales, não ocupada pelos bárbaros, quer do que ele depois foi buscar lá ao sul da Gália e trouxe e tal, eles transportaram muito daquilo que era a herança clássica. É impressionante, quando nós vemos mesmo, temos alguns textos de Columbano, como é que ele conseguia saber. E não se esqueça que eles não levavam a biblioteca, decoravam. Era outra gente, decoravam. Os monges rezavam, mais ou menos, o saltério todos os dias, e a maior parte era de cor. Decorado. E foi assim que esta história continuou, até aquilo que acontece depois. Já estamos na Alta Idade Média, mas o depois é depois. E é para outra história, para outra conversa. Olha, obrigadinho, e estou à vossa disposição para algum esclarecimento. Gosto disto, toda a gente sabe. A preparar esta viagem, estive uma semana na ilha de Lerra em janeiro. Mesmo no Mediterrâneo fazia um frio de rachar. Lá está uma placa referida a São Patrício. A pergunta é esta. Podemos dizer que o monaquismo celta está ligado ao monaquismo dos padres do deserto via Lerra? Depois vem a controvérsia da celebre data da Páscoa. Há autores que dizem que
O monaquismo celta é uma reprodução ou um prolongamento do monaquismo egípcio via sul de França? Algumas particularidades havia. Concretamente essa da data da Páscoa, eles celebravam a Páscoa no 14 de Nisan, que não é sempre coincido com o domingo, não é? Ainda hoje nós temos esse problema com alguns irmãos orientais a acertar a data da Páscoa. A nossa tradição ocidental é celebrarmos no primeiro domingo a seguir à primeira lua cheia da primavera, não é? Por isso é que a Páscoa anda para trás e para diante, mas eles eram mais estritos e eles tinham essa tradição, esses monges celtas. A outra pode-vos parecer um pouco ridículo, é que quando eram monges, e como sinal de desprezo de uma das mundanidades, eles rapavam parte do cabelo, não é? E faziam, isto chama-se a tonsura, não é? E não faziam a tonsura como se fazia cá em baixo. A tonsura também era um motivo parece que faziam assim, neste sentido. Era outro motivo de decisão. Isso vai ser depois complicado, isso é outra história, isso vai ser depois complicado para acertar no conjunto daquilo a que nós hoje chamamos de Grã-Bretanha. Vai ser resolvido finalmente no chamado Sino de Whitby, mas temos que esperar por meados do século VII, Sino de Whitby, e vai ser resolvido de uma maneira muito curiosa. O rei lá do sítio, houve um bispo dessa tradição, chamemos céltica, e com esses costumes, e houve um bispo já da tradição romana, que também lá existia, na Inglaterra. E quando ele ouviu dizer, é curioso, e quando ele ouviu dizer que São Pedro tinha as chaves, portanto era o porteiro do céu, não, eu quero estar bem com o porteiro para quando morrer que é que ele me abra a porta. Portanto, o que vale é aqui a tradição romana, e lá se acabou a tradição celta, lá da data da Páscoa e da tonsura de outra maneira. Foi com o rei, não, ele é o porteiro, ele é que tem as chaves, mas tal e qual, isto é o que foi na crónica. Nós temos uma boa crónica do que se passou nesses séculos, naquilo que é hoje a Grã-Bretanha, a Escócia, a Gales, a Inglaterra. Temos uma boa base porque temos a história dos ângulos da Igreja, dos ângulos do Beda o Venerável, não? Beda de Hierro. E ele conta muitas destas coisas e por isso é um repositório enorme de informações. Nós saberíamos muito pouco sem essa história do Beda, porque o próprio Beda é contemporâneo do Cuthberto, não é? De Lindisfarne, que também fica lá na Nortúmbria, e o Cuthberto é dessa tradição do Columba, do Columbano, etc. E, portanto, sabemos estas coisas muito por este veículo da história do Beda o Venerável. Continuo, nós iremos visitar as ruínas da primeira abadia cisterciense na Irlanda, Melifonte. Na vida de São Malaquias, escrita por São Bernardo, ele diz que aquele monaquismo celta já está completamente degradado, os monges já vivem em situação matrimonial não sacramental, o título de abade, é isso que Dom Manuel falou, é hereditário e não sai do mesmo clã, não há eleição, aquilo é um sistema já em decadência e, portanto, vem a reforma gregoriana para pôr ordem na casa e Malaquias é este celta que, entre aspas, se converte à regra de São Bento, à ordem de Cister e à reforma gregoriana. E até se pode alargar isso. Ou seja, não é o monaquismo celta, tirando este aspecto da reforma do sacramento da penitência, digamos, passando de pública a privada e repetida, como nós a podemos celebrar hoje, esse aspecto ficou, mas quanto ao mais, aquilo era extremamente duro. A regra de São Columbano é para super-homens, não é? A regra de São Columbano. Ele mesmo diz, não é? Porque eles, entretanto, também trabalhavam a terra, não é? Enquanto iam recitando o salmo. Ele próprio diz: o ideal é o monge já se ir deitar meio a dormir de cansaço e acordar antes de ter repousado tudo. A regra de Columbano é realmente uma regra tremenda, não é? E por isso não é ela que vai pegar aqui, neste espaço,
euro-centro-ocidental, mas é sobretudo uma regra que também aparece no século VI, e que é a regra de São Bento, não é? A regra de Bento de Núrcia. Não é? Essa é muito romana, como exemplo do equilíbrio entre a vida de oração, a vida de trabalho, também a vida intelectual, porque eles vão passar muito tempo nos seus mosteiros estáveis. A estabilidade é típica do mosteiro beneditino, estáveis, não saem dali a copiar os textos que depois serviam para a liturgia, para a meditação e para a música, esses famosos scriptoria beneditinos, também a hospitalidade, e depois com o mosteiro beneditino, como ao contrário da itinerância céltica, não é? De sítio em sítio, este aspecto é muito importante, essa tradição de patrício e depois sobretudo de Columba e de Columbano, é uma tradição itinerante. Eles tinham também como obra de penitência a peregrinação. Hoje em dia uma peregrinação é uma coisa que soa bem, né? Até se pode ir de autocarro, né? Avião, e depois lá dá-se uma voltinha. Naquela altura pôr o pé fora do povoado já era arriscar a vida, não havia qualquer espécie de proteção nem de defesa, nem de sustento, nem sítio para onde dormir, era uma obra de penitência tremenda, uma peregrinação. E eles eram muito peregrinantes com uma atitude penitencial. Ao contrário, a regra beneditina é toda feita à base da estabilidade, como diz São Bento. O monge entra aqui e não sai daqui, a não ser que vão fundar outro mosteiro. Mas se entra aqui, não sai daqui. E isso permitiu que numa sociedade tão volátil como essa sociedade pós-Império Romano, ao menos o mosteiro beneditino estava lá. E acabam por ser muito difusores do culto, da cultura e da agricultura. Há bocadinho estavam a falar da cerveja e outras coisas assim do género. Muitas destas práticas têm a ver com... E por isso a regra beneditina é essa que acabará por... Ao princípio, regra mista, misturando-se com outras regras, por exemplo, aqui na nossa Península Ibérica e nesta parte ocidental da Península, muitas vezes misturada com uma regra que também era muito rigorosa, que é a de São Frutuoso, um visigodo que foi arcebispo de Braga no século VII, era também muito rigorosa, não é? O chamado Pacto Frutuosiano. Mas a regra beneditina acaba por prevalecer, ela é muito equilibrada e estável. E, sobretudo, quando a partir do princípio do século X aparece Coluni. Coluni é mais uma expressão beneditina, essa muito ligada ao culto, e vai ter uma enorme expansão. E também depois nas Ilhas Britânicas e na Irlanda. Cister, Coluni primeiro e Cister depois, acabam, até aos mendicantes do século XIII, né? Franciscanos dominicanos, acabam por ser a grande expressão religiosa masculina e feminina. Os diversos ramos. E, como estava a dizer, e bem, o próprio Malaquias de Armagh, que é um bispo, monge irlandês, acaba por se incluir na tradição de Cister e de São Bernardo. Ele morre em Claraval, aliás. Nunca escreveu, foi aquela profecia dos Papas. Isso é uma brincadeira que aparece no século XVI e resolveram acobertar-se com ele. Olha, São também já se tinha enganado, porque ela acabava no Papa anterior e o mundo não acabou. Mas é um exemplo típico de como essa mesma tradição, que ainda sobrava nessas ilhas nórdicas, acaba por se ligar a Cister. Mas quem é que não se ligou direto ou indiretamente a São Bernardo em meados do século XII? Isso também é outra coisa impressionante. Isso já seria outra história, não é? Como Bernardo, tendo encontrado aqueles primeiros cistercienses lá naquele sítio, portanto, no Pantanal, né? Pareciam uns cadáveres ambulantes, e ele, como jovem cavaleiro, ficou tão impressionado com aquilo, quis fazer um deles, foi a casa buscar tudo quanto era homem, mesmo os casados, e depois expandiu uma coisa assim, uma explosão monástica, Cister, em meados do século XII, por toda a Europa. Isso também é muito impressionante. É muito impressionante. Nós vemos assim, como é que a Igreja acontece tão diferentemente das previsões. E onde menos esperava. De vez em quando há assim, explosões, como nós hoje diríamos, carismáticas, não é? Que acabam por ter uma influência que ultrapassa tudo e que cria novas maneiras. É muito interessante. Mas isso seria outra história. O chamado sobressalto cristão. Qualquer dia posso ficar a falar disso.
Não a continuidade, mas o sobressalto. Isso é outra conversa. Peter. Dom Manuel disse-nos que o monaquismo no Egito e no Médio Oriente surgiu depois de ter terminado aquele período de perseguições e de martírio, portanto era uma espécie de prolongamento desse ideal de martírio, de entrega radical. Eu creio que também se poderia dizer que daqueles povos, os ângulos, os saxões, os celtas, os vikingos e depois mais tarde os normandos, eles tinham uma espécie de cultura em que o ideal era morrer na guerra. Portanto, quem morresse em batalha ia diretamente para o céu. E percebe-se que se pode transformar isso neste ideal de não morrer com as armas na mão, mas morrer numa entrega total, que é aquela radicalidade do monaquismo da Irlanda e que depois transborda aqui para a Europa, também é a Europa, mas para o continente. E a parte da peregrinação também está muito ligado a isso, aqueles vikingos que em certas épocas do ano saíam lá dos seus portos, aquilo fazia parte da sua cultura, esse viajar, o percorrer. Portanto, vemos que há uma transposição para a parte religiosa de certos elementos culturais que me parece que têm alguma continuidade. Olha, e é muito interessante, já que estou a falar numa Assembleia maioritariamente feminina, é muito importante referir que isto tem sempre a sua parte feminina, sempre a sua parte feminina. Mesmo o monaquismo, agora já noutro ambiente, da atual Turquia, da antiga Capadócia, que tem uma grande expressão no século IV, com São Basílio e com o seu irmão São Gregório de Nissa e com o seu amigo São Gregório de Nazianzo, mas tem ao mesmo tempo a expressão feminina da sua avó Macrina antiga, da sua irmã Macrina jovem, que também foi uma abadesa, digamos assim, muito importante até para a própria vida e mesmo teologia dos irmãos, dos capadócios, a Macrina jovem, é importante. E depois, no caso irlandês, não é? Toda essa tradição à volta da Brígida da Irlanda, fortíssima, e depois a tradição beneditina, não é? Tudo aquilo que está ligado à figura de Santa Escolástica, irmã de São Bento, e mesmo a tradição beneditina do século XI, século XII, as grandes figuras de Hildegarda de Bingen, não é? Gertrudes, as duas Gertrudes, a Magna e a não Magna, são figuras. São Bernardo é uma figura que preenche o século XII, foi impressionante, não é? Todos os títulos, mas a Hildegarda de Bingen não era menos influente, A Hildegarda de Bingen com a sua espiritualidade, com os seus escritos, até com a sua música, fortíssima. O São Bernardo apreciava imenso. Uns 2 ou 3 papas estiveram sempre muito perto dela e a apoiá-la. É muito interessante. Tem sempre essa, não é contraparte, nem é complemento, é essa manifestação no feminino como há no masculino. E muito determinante, muito determinante. Toda esta conversa do Dom Manuel e com Dom Manuel vai ter um cenário concreto, que são as ruínas destes mosteiros, dezenas deles, que sobreviveram à história
um dos mais importantes, Glendalough. Iremos visitar logo no segundo dia. No primeiro, creio que visitaremos Trinity College para, entre muitas coisas, ver de perto o famoso livro de Kells, que foi um evangeliário iluminado pelos monges celtas no século VIII ou IX, se não me engano. Depois, no terceiro dia, passaremos pelo norte da Irlanda. Não vamos à Irlanda do Norte, vamos ao norte da República da Irlanda, aqui onde nos territórios em que São Patrício combateu os sacerdotes druidas, uma espécie de guerra das estrelas com fogo, segundo a lenda. E também visitaremos a Abadia de Melifonte, ligada a esta memória de São Malaquias e da transição sempre conflituosa do monaquismo implantado na cultura celta para o monaquismo, vamos dizer, se eu me permite, uma forma dialética mais exterior, mais normando, mais francês, que todavia tem um grande acolhimento no mundo celta irlandês. E visitaremos duas abadias, ruínas de duas abadias, Melifonte no terceiro dia e no último dia Boyle. E, portanto, toda esta conversa que é de história, mas tem a ver com memória de pessoas e de lugares que nós, de certo modo, iremos tocar. Dom Manuel, muito obrigado e até quarta, a quem vai às 4h30 da manhã, junto à farmácia no aeroporto. É 4h30 da manhã. Diga? Mas foi falado no último dia, aqui. Às quarta-feira, às 4h30 da manhã, junto à farmácia no aeroporto. Terminal 1.